Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse episódio é a primeira tentativa que a gente vai ter de integrar tudo, integrar o podcast, integrar outros canais para tentar integrar e depois entregar uma coisa muito mais completa. Nessa proposta, então, a gente vai ter podcasts todo mês sobre um estilo, como são as técnicas de produção, dar um contexto histórico, dar uma análise de juiz BJCP sobre como essa cerveja é julgada, como ela é vista dentro dos concursos. Depois sair do podcast e expandir para esse mundo enorme da internet, vindo aqui para o YouTube, mostrando técnicas de produção e fazendo a cerveja, que é o que eu estou fazendo exatamente agora. Essa é a primeira cerveja da série e não tinha como ser outro estilo a não ser IPA. IPA, então, é o primeiro estilo que a gente vai fazer um estudo mais a fundo aqui no Beer School, em parceria com o canal Dr. Breja. Eu dando a minha visão técnica, a minha visão de produção, e o Bleed dando a visão dele de juiz BJCP, que julga concurso, tem relevância e sabe o que é uma cerveja boa, o que faz uma cerveja boa, não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de quem está julgando ela. Vai ser uma coisa muito legal e eu espero contar com vocês com sugestões de técnicas, de estilos, qual que vai ser o estilo do próximo mês, qual a técnica que a gente vai usar. E a gente começa com uma tarefa muito difícil, porque a IPA não tem como representar ela com uma única cerveja. Vocês perceberam como o estilo IPA foi crescendo e foi virando subestilos que nada tem a ver um com o outro? Então provavelmente esse não vai ser o único episódio que a gente vai falar e que a gente vai fazer sobre produção de IPA, mas esse é um episódio sobre um estilo que eu faço bastante, que eu gosto de fazer bastante, que eu chamo da tela em branco. Porque a IPA hoje ela foi convergindo para o que se destaca é o lúpulo. Mas não é verdade para todos os estilos de IPA. Se a gente pegar a IPA mais clássica, a IPA inglesa, ela vem com uma contribuição dos 3 ingredientes principais. A IPA inglesa ela tem o lúpulo no amargor, tem um pouco mais discreto que o americano no aroma, mas tem no aroma. É muito característico ter o caramelo como destaque, porque foi lá que surgiu o malte caramelo. E ela tem a levedura, que não é uma levedura tão neutra. As leveduras inglesas são uma levedura mais frutada. Mas quando isso daí foi para os Estados Unidos e eles perceberam que lúpulo poderia ser uma coisa muito legal, começou a sair um pouco dessa pegada da levedura e do malte. Começou com as West Coast, tira todo o malte caramelo, deixa a IPA só clarinha, deixa como se fosse realmente uma tela em branco para você pintar ela com lúpulo. Então a base dessa IPA é a base mais simples possível. Eu estou fazendo 22 litros de cerveja, jogar no fermentador 22 litros para tirar 20 litros de cerveja, que é a base com que a gente trabalha, certo? E eu uso uma quantidade de lúpulo durante a fervura absurdamente pequena. Nessa cerveja eu vou fazer com apenas 25 IBUs. A gente não entende muito bem como é a formação do amargor e como é a formação da qualidade do amargor, porque IBU não representa exatamente o que é entregado de amargor pra gente. E outra coisa muito importante é a água dessa cerveja, fazer ela com 250 ppm de cloreto. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe, já é algo mais avançado, isso não vai dar diferença grande na cerveja, mas tem vídeos no Beer School de como fazer isso. O cloreto elevado vai elevar a maciez, vai ressaltar o malte, vai ressaltar o dulçor. E isso é uma coisa que eu tô achando muito interessante em IPAs. Fazer em IPAs onde não é o amargor o foco principal é o aroma. Então a gente vai começar a nossa cerveja fazendo a correção da água. E tem que agitar com a colher porque o sal ele não dissolve muito bem. Como a aveia tem uma quantidade muito grande de beta-glucanos, e o beta-glucano ele deixa o mosto mais espesso, ele pode vir até dar turbidez depois, a gente faz uma rampazinha de beta-glucanase em 42 graus por 15 minutos.
Quando você usa quantidades muito grandes de adjunto, por exemplo, mais de 25% de aveia, é comum fazer até mais de 30 minutos nessa rampa. E ela é quase que só usada quando você usa cereais não maltados, porque durante o processo de malteação se perde, se degrada bastante dos beta-glucanos. Depois disso, vai para uma rampa simples de 64 graus, hoje é tão alta, deu só 1060. 64 graus vai priorizar mais a beta-amilase, ainda dando chance para a alfa-amilase atuar de forma bastante efetiva. Por 70 minutos. Eu faço 70 minutos porque o sistema single vessel ele é menos eficiente em conversão, porque é um mosto mais diluído. Enquanto no sistema normal você usa 1 para 2,5 a 1 para 3,5 de água, no sistema Brew in a Bag você usa, ou single vessel você usa de 6 a 8, 1 para 6, 1 para 8 de água. Então é muito mais difícil da enzima conseguir encontrar o amido para quebrar ele. Então você dá um tempinho um pouquinho maior para fazer o seu processo de sacarificação. Depois disso, 5 minutos de mash out a 78 graus e aí vai para a fervura com uma única adição de lúpulo